Bíblia TV. Gênesis 1 não é apenas o começo da Bíblia. É o começo de tudo. É a prova de que o caos se transforma em ordem quando Deus fala. O princípio. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento entre as águas que faça separação entre águas e águas. E assim foi. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Ao firmamento de cima, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Então Deus disse: que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes, sobre a terra, de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que produzem sementes de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra por toda a extensão do firmamento do céu. Então Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que povoam as águas, de acordo com a sua espécie, e todas as aves, de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas nos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: produza a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, animais de rebanho, animais rastejantes e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os animais de rebanho de acordo com a sua espécie, e todos os animais rastejantes da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimento para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo o que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia da criação. E quando Deus sopra o fôlego de vida, algo extraordinário acontece. O pó ganha alma. A matéria ganha propósito. Gênesis 2. E assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Este é o registro das origens dos céus e da terra, quando foram criados, no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então, o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio fluía do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Ele circunda toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também estão o bedélio e a pedra de ônix. O nome do segundo é Gion. Ele circunda toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre. Ele corre a leste da terra de Assur. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então, o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu
e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: Esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha.